É a seguinte a questão de ordem que apresento a Vossa Excelência. Considerando que o processo de impeachment em andamento no Senado, por autorização da Câmara Federal, em face da presidente Dilma Rousseff, nos marcos da Constituição Federal, deve observar o devido processo legal decorrente dos princípios constitucionais e, conforme o previsto no regimento interno do Senado e a Lei 1079, sendo pedra fundamental o direito à ampla defesa e ao contraditório, como foi dito aqui, no artigo 45 da Lei 1079. Considerando ainda que a cláusula constitucional do direito à ampla defesa e ao contraditório contém o direito à defesa técnica, de acordo com a lei, que não contenha vício de representação sob pena de nulidade de defesa, considerando ainda que a presidente, na fase transcorrida perante a Câmara Federal, valeu-se para sua defesa da atuação do advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, possível naquele momento, já que se apreciava a admissibilidade da denúncia formulada por particulares e em razão do que dispõe o artigo 22 da Lei 9.028, de 12 de abril de 95, que regula as atividades da Advocacia Geral da União, prevendo sua atuação na defesa dos membros dos poderes da República em decorrência de atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares. É certo, senhor presidente, que cabe à Advocacia Geral da União, por força do artigo 131 da Constituição Federal, representar judicial e extrajudicialmente os poderes da República, poderes executivo, legislativo e judiciário, e que tais poderes agem por meio de seus agentes regularmente investidos em sua função pública. Justamente por esta razão é que a defesa levada a efeito pela Advocacia Geral da União tem sempre por objeto o ato praticado pelo agente e não a pessoa do agente. É exatamente nesse sentido que preceitua a legislação de regência de matéria. Inicialmente, cabe destacar que o artigo 22 da Lei 9.028 de 95 prevê apenas e tão somente a representação judicial de agentes públicos quando os atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no atendimento do interesse público. Tal representação, regulamentada pela portaria da AGU 408, está condicionada a pedido do agente interessado. Ainda que admitida a extensão de tal norma legal, a defesa extrajudicial de atos praticados nas mesmas condições acima, os requisitos acima permanecem os mesmos, ou seja, nesse caso, acrescenta-se que o deferimento do pedido está condicionado à comprovação adicional de ter sido o ato precedido de manifestação jurídica por órgão da AGU e praticado em conformidade com tal manifestação, sendo incabível tal representação quando o ato não tiver sido praticado no estrito exercício das atribuições, de novo, constitucionais, legais ou regulamentares, ou quando inexistente a prévia análise dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico competente nas hipóteses em que a legislação assim o exige. Veja-se que a defesa a ser realizada pela AGU, senhor presidente, é irrelevante. É irrelevante o cargo ocupado pelo agente que pratica o ato, uma vez que este ato, quando regular em seus requisitos, será objeto de mencionada defesa. A utilização de argumentos políticos e o recurso retórico e expressões que, em alguns casos, ferem a própria institucionalidade dos demais poderes envolvidos, demonstra o absoluto descaso com que as normas constitucionais e legais que deveriam orientar a atuação do advogado-geral da União neste caso. Não se trata aqui de assumir uma posição ideológica
e muito menos partidária em favor deste ou daquele agente político, mas de chamar a atenção para o desvio de finalidade que ocorre a olhos vistos em relação ao uso político partidário da instituição, no caso, a Advocacia Geral da União e dos seus representantes. Para contraditar o senador Ricardo Ferraz. Para contraditar, senhor presidente. Eu não concluí, senhor presidente. Eu estou concluindo. Eu gostaria que Vossa Excelência me assegurasse a palavra. Eu não estou tirando a palavra, não, Vossa Excelência. Eu estou exatamente pedindo silêncio para ouvir Vossa Excelência. Não é possível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, admitir que o advogado-geral da União desvirtue o exercício da função essencial à justiça atribuída à instituição e atente contra atos praticados por outros poderes da República, qualificando-os como atos inconstitucionais e como elementos de um suposto golpe, quando possui também a missão constitucional de defendê-los. Não é admissível que aquele que for escolhido como dirigente máximo de uma instituição a quem foi atribuída a defesa do Estado utilize-se desse aparato de acordo com suas convicções pessoais, sem um acurado exame de legalidade que abranja todas as instâncias que compõem esta união indissolúvel entre os três poderes da República, independentes e harmônicos. Ora, senhor presidente, o advogado-geral da União, ele não é advogado apenas do Poder Executivo, ele é advogado dos poderes constituídos. Nós, senadores, estamos aqui avaliando a admissibilidade nesse plano da Presidente da República por uma denúncia feita, por uma acusação feita pelo Poder Legislativo, por parte do Poder Legislativo, no caso, a Câmara Federal. O advogado-geral da União, portanto, vai advogar contra uma decisão da Câmara Federal, senhor presidente, se valendo, enfim, da sua função do Estado, inclusive, para defender não o Estado, mas defender quem violou a Constituição e quem violou o patrimônio público brasileiro, senhor presidente. Portanto, me parece, neste plano, ser absolutamente indevida a presença do advogado-geral da União, senhor presidente, na condição de advogado da Presidente da República. Em lugar de defender os interesses do Estado e do povo brasileiro, o que ele estará defendendo aqui é alguém que, a esse momento, é réu, porque violou a Constituição Federal, porque atentou contra as leis orçamentárias, porque atentou contra a probidade administrativa, senhor presidente. Desculpa, ela não é réu ainda. Em vista desses argumentos, em vista desses fundamentos, é que nós estamos apresentando na condição de senador que a Presidente da República, no caso, é ré. E, portanto, não cabe, com a palavra, senador Ferraz, por ser indevida a presença do advogado-geral da União, é que eu apresento a Vossa Excelência essa questão de ordem para que Vossa Excelência possa fazer esta avaliação, senhor presidente. para